Yara e Eduardo, meus Oi, queridos, oi! sejam bem-vindos. Tá aqui com o livrinho de vocês, ó. Gratidão, autografado, mas olha, muita gratidão. Vocês são incríveis. Tu sabia, né? Que eu era fã de vocês. Quando saiu uma entrevista no Fantástico há muito tempo atrás, e daí depois, quando eu vi o trabalho de vocês, eu falei. Com o Rashid, né, esses tempos do Palestra de Sucesso. Meu Deus, eu tenho que entrevistar esse casal. Então, sejam muito bem-vindos, Yara e Eduardo. E eu queria que vocês se apresentassem. Para quem não conhece vocês, a maioria conhece, mas vamos lá, né, para deixar salvo. Ah, eu fico muito grata, né, pelo convite, pelo carinho, de você ter gostado do nosso livro, né, de receber aí e de você estar nos acompanhando há tanto tempo. Fantástico foi 2013 ou 2014, gente, então tem muito tempo mesmo. 2013 a gente estava na Amazônia e 2014 foi uma retrospectiva. E esse livro é uma retrospectiva da nossa história também, né? Que é, se você cansou de ouvir notícia ruim, retire da caixa um Brasil que vale a pena. Caçadores de bons exemplos em busca de brasileiros que fazem a diferença. O que significa isso? Bom, resumindo a nossa história, nós cansamos... Olha que tanto de gente. Vocês são algumas pessoas que a gente conheceu. A gente cansou de ouvir notícia ruim. E lá em 2010, isso muito resumidamente, viu, gente? Porque se for contar a história inteira, nós vamos amanhã de manhã. Quem quer ver toda a história, leia o livro, tá tudo aqui detalhadamente. É verdade. E aí, em 2010, tinha uma frase de Gandhi que eu gosto muito, que é: seja a mudança que você quer ver descer no mundo. Eu amo também. Todo mundo conhece essa frase, tem até em para-choque de caminhão. Por que a gente não faz? Aí eu olhei pro Dudu e falei assim: e agora, né? Vamos tirar o bumbum da cadeira e vamos botar a mão na massa. Vamos parar de falar de problema, vamos falar de solução. Vamos parar de ser telespectador e vamos ser personagem da transformação. Resumindo, nós vendemos o que a gente tinha, fomos para a estrada nessa imersão, para viver e conviver com as pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo. Que tipo de amor é esse? Você dedica a sua vida para mudar o mundo de alguém. Incondicional. E aí, anos, né? E aí tem 11 anos que a gente já está na estrada, né? Com mais de 1 milhão de quilômetros rodados, mais de 6.400 projetos catalogados nas redes sociais, né? Compartilhados gratuitamente, né? Todos os estados brasileiros, norte, sul, leste, oeste do Brasil. Quantas cidades vocês... Quantas cidades vocês... Nós paramos de contar, mas tinha da última vez 1.690 cidades. Isso é que a gente tem algum trabalho, ou que a gente fez alguma palestra, ou que a gente passou procurando os projetos sociais. Mas se a gente for analisar o percurso, as cidades, esses dias a gente está aqui na casa da minha mãe, e esses dias a gente tem um quartinho de 5 metros quadrados, com tudo que a gente tem na vida cabe em 5 metros quadrados, pensa. Aí eu achei o nosso mapa de 4 rodas impresso, gente. E hoje existe GPS, né? Mas há 11 anos atrás... O meu marido adora usar o mapa ainda. Ele... Meu Deus, não, agora a gente... Mapa 4 rodas. E aí o nosso mapa é muito interessante, porque é tipo assim, de quem não fez planejamento mesmo. É assim, é muito riscado. Então a gente já passou aí por muitas cidades, Brasil todo, leste, oeste, norte, sul. É incrível. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da vida de vocês antes de vocês se conhecerem e um pouquinho também quem que deu esse start assim para vocês falarem: nossa, vou vender tudo e vou em busca dos nossos sonhos e também inspirando pessoas a descobrirem os seus sonhos também, né, Yara e Eduardo? Sim. Aline, eu vou te falar uma coisa. Essas ideias lindas e maravilhosas têm que vir de mulher, né? A ideia foi dela, né? O feminino é muito criativo. Lembrando que o homem e a mulher, todos nós temos o masculino e o feminino, né? E o feminino é o que cria, né? É o que dá vida, é o que traz. E todos nós temos, né? O feminino e o masculino. Eu tento trabalhar o meu feminino todos os dias, mas a minha criatividade ainda tá pouca. É que o homem é mais racional, né? Por isso tem a Yara aí pra te ajudar. Mas se a gente fala que é o encontro de almas de verdade, a gente dá um equilíbrio.
Mas não foi uma coisa, foram várias coisas, né, durante a vida toda. Então, até quando a gente se conheceu, que eu virei pra ele com pouco tempo de namoro e falei assim, cara, rapa fora, né? Tipo assim, termina comigo. Porque eu tenho 2 problemas. Eu quero dar a volta ao mundo e eu quero ter muitos filhos adotivos. Aí ele virou e falou, tô dentro. Opa, é o homem da minha vida, né? E aí passaram-se os anos, a gente teve... E eu mandando ele embora a todo momento, assim. Ele tá com... Eu falo assim, que cara persistente, porque a todo momento eu, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E aí ele tá aqui até hoje, né? A gente tá juntinho, graças a ele. E aí, em 2010, que veio, né, era muita coisa acontecendo, Estado Islâmico começando, escândalos de corrupção, um monte de coisa. E a gente nunca fez nada por ninguém, nós nunca ajudamos ninguém a não ser a nós mesmos. Nós nunca fomos voluntários de projetos sociais. A gente nunca fez nada por ninguém, a gente trabalhava 14 horas por dia para satisfazer os nossos desejos. E um detalhe, eu era uma mulher que tinha 3 guarda-roupas de 8 portas cada um, né? Então, assim, eu era extremamente consumista, né? E materialista. Então, nunca tínhamos acampado na vida. Então, quando a gente fala, né, que mora num carro há 11 anos, e as pessoas acham que a gente é super... Já era aventureiro. Já era aventureiro. Quando a gente fala que nós buscamos projetos sociais, as pessoas pensam, nossa, vocês são altruístas. E não, de forma alguma. Como a gente está falando feminino e masculino, todos nós também temos luz e sombras. A gente, se tem uma coisa que me irrita, é o rótulo de bonzinho. Ah, verdade. Aqui não tem também. A única diferença é que eu olho a minha sombra, trabalho muito ela, ressignifico, faço terapia, porque aqui tem luz e sombra também. Quem diz que não só tem luz, meu filho, esse tá perdido. Nós temos medo de quem não. Eu tenho medo de quem é bonzinho demais, sabe? Exatamente. Então a gente nunca foi envolvido com projetos, né? Então foi realmente uma imersão nesse mundo colaborativo, economia solidária e colaborativa, a gente nunca tinha pensado. Mas eu resumiria numa história que eu gosto de contar demais. Essa história, muitas pessoas, tem até aí no livro, tem até na capa do livro aí, que foi na Amazônia, que fez muito sentido para o nosso trabalho, assim, exatamente. Eu ia pedir para te falar isso. Contar essa história. Essa história, ela meio que uma virada, assim, de chave da nossa vida, sabe? Porque foi em 2013. Por coincidência, a gente estava falando de 2013, né? Aconteceu muitas coisas em 2013. Mas a gente estava na Amazônia, a gente estava em Manaus, indo para Porto Velho. E lá só tem balsa, né? Não tem estrada, é de balsa. Só que é muito caro. E a gente já tinha descido de balsa lá de Almerim para Parintins, para Santarém, depois para Manaus. Então a gente não tinha dinheiro mais. E uma outra forma era no meio da floresta amazônica, aonde tem 120 pontes de madeira, muitas são quebradas, que a gente tem que arrumar para passar o carro. Dificílimo acesso. Então, 800 quilômetros que você demora 5 dias para atravessar, não tem sinal de celular, é muito complexo. E antes de pegar esse pior trecho, tinha uma comunidade muito bonita, chama Igapoçu. 20 famílias no meio da floresta e um rio lindo, né? O nascer do sol. Floresta amazônica é maravilhosa. Eu fico pensando, as pessoas querem ir para fora do Brasil e não conhecem o próprio país. A Amazônia é linda, é linda. E aí eu fui fotografar aquele ambiente, enquanto o Dudu desarmava a barraca. Gente, nós moramos, inacreditavelmente, 7 anos numa barraca de lona. 7 anos na barraca em cima do carro. Nem eu acredito nisso, porque, meu Deus, como a gente sobreviveu. Depois 2 anos num camper, que é uma casinha de 6 metros quadrados, e depois um motorhome, né, que era um espaço maior. Nessa época era a barraca. Aí, de repente, fotografando, eu sinto algo do meu lado, era um menino de uns 14 anos. Ele ia nadar, e ele queria que eu saísse dali, né? Aí ele puxou conversa. Ele apontou pro Dudu, vocês moram ali? Aí eu abri o sorrisão, achando que ele queria que eu contasse da aventura. Eu, moramos! Aí ele fez a pergunta cruel. O que vocês fazem? Eu, lascou. Porque a nossa família não entendia, os nossos amigos não entendiam.
Ninguém que a gente contava entendia, no fundo, nem nós entendíamos. Eu pensei, um garoto de 14 anos no meio da floresta também não vai entender, eu vou resumir para ele. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos o que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações para que outras pessoas também mudem o mundo ao seu redor. Ponto. Achei que ele não ia entender. Santa ignorância a minha. Esse garoto olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem, vocês distribuem tesouros. Uau! Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho como distribuindo tesouros. Por que eu gosto de contar essa história? Que é uma reflexão que a gente traz ela diariamente com a gente. Quais são os tesouros que a gente está distribuindo na nossa vida? Só os bens materiais ou utilizar deles para fazer o bem? Ninguém vive de luz, a gente precisa da matéria, porque a gente é matéria, né? A gente precisa de matéria para sobreviver. Mas o que a gente está fazendo? Será que a gente está colocando essa energia da moeda para fazer o bem? Então, lá, essa história eu estou contando porque, voltando na sua pergunta, lá atrás, o que mais nos moveu foi qual o sentido da vida. Essa pergunta. Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Será que a gente está aqui só para namorar, casar, construir uma linda família, trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, morrer e deixar uma herança? Exatamente. Ou será que a gente está aqui para viver em comum unidade? Então, essa pergunta que a gente se fazia lá atrás, várias vezes na vida, o que eu estou fazendo aqui, foi respondida por esse menino lá na Amazônia. Nós entendemos que o verdadeiro sentido da nossa vida era fazer sentido em outras vidas, distribuindo esses tesouros, que é a informação do bem, é a mobilização e o engajamento para as pessoas construírem um mundo melhor. Exatamente. Esse é um menino que tá aqui na capa de 14 anos? Exatamente, exatamente. Tá. E tu poderia falar a história que também tá aqui atrás, na capa do livro de vocês, que eu achei muito fofo. Deixa eu até colocar aqui novamente. Ele vem numa caixinha e daí fala, né? Se você também cansou de ouvir notícias ruins, retire da caixa um Brasil que vale a pena. É muito fofo, vocês são muito... E tudo aqui é a história de vocês, as fotinhos. E aqui na capa fala, né? Que um garoto da floresta amazônica, né, de 14 anos, falou, né? Seu maior tesouro que o ser humano tem é informação. E se vocês estão divulgando tantas informações sobre o bem, então vocês estão distribuindo tesouros. Exato. E depois tem um outro menino, né, que ele desistiu do suicídio ao conhecer a história de vocês. Poderia falar sobre? Sim. Esses pontos assim foram muito importantes na nossa vida também, porque o objetivo do nosso trabalho, que era lá atrás, era mudar a nós mesmos. Era mudar só o casal. Era mudar a Yara do casal. A gente não tinha outra intenção. Outra intenção. Tanto é que o projeto tinha início, meio e fim. Era para ter acabado em 2015, né? Nós já estamos em 2021, quase 2022. Quase 2022. Quase 2022. E aí, as pessoas começaram a dar objetivos para o nosso trabalho. Esse menino foi um deles. Ele mandou um e-mail, escrevendo no assunto do e-mail: obrigado por salvar a minha vida. Eu achei até que era vírus, quase que eu não abro o e-mail. E aí, abri, e no e-mail ele contou toda a vida dele. Era um jovem muito bonito, rico, inclusive de Belo Horizonte. E ele foi contando toda a história e tal. E aí ele tinha tentado suicídio 3 vezes. E ele ficou sabendo da nossa história no final de semana, inclusive que passou no Caldeirão do Hulk. Ele ficou sabendo da nossa história e decidiu comer o nosso site. Nas palavras dele, ele ficou o final de semana inteira lendo aquilo ali, consumindo aquilo ali. E na segunda-feira ele desistiu de morrer. Ele não quis suicidar mais. E aí ele foi e colocou no final: um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por terem me devolvido a esperança no ser humano. Eu virei pro Dudu e falei assim: cara, o que a gente fez? A gente mudou o olhar.
daquele garoto. Mudou a perspectiva. Exatamente. Mude a sua... Sabe, Eduardo e Yara, é isso que eu noto muito. Porque tudo que eu passo é o que eu experienciei. Nada aqui do que eu falo, do que eu mostro, é porque eu não provei, não experienciei, não vi. Então, pela história de vocês, por ressonância, o que vocês experienciaram, então vocês passam adiante. Por ressonância, né? Para as pessoas, para a comunidade, para o entorno, enfim. Então, assim, aquilo assim, ó, todos nós inspiramos pessoas. E tem pessoas que inspiram negativamente, e tá tudo certo, cada um vai ter, né? A gente dá pro outro o que tem, oferece o que tem. E muitas pessoas, assim como vocês, passam adiante histórias de vida e força para as pessoas, motivação, como se fosse esperança, fé. Tem pessoas que precisam só de um pouquinho assim de esperança, de fé. Então é algo assim, ó, que quem está aberto para receber, ou de mim, ou de vocês, ou de tantas pessoas incríveis que têm tanto para contribuir, é só elas escolherem, é algo assim que muda a perspectiva. Quando eu mudei a minha perspectiva quanto à minha vida, eu mudei totalmente a minha vida. E a frase que vocês tanto amam, que eu tanto amo também do Gandhi, né? Seja a mudança que você deseja ver, deseja ter no mundo. Por quê? Porque toda mudança acontece do lado de dentro. Porque as pessoas querem buscar essa mudança pro lado de fora. Então é dentro. Quando a gente muda dentro, acende uma luzinha, algo assim, e por ressonância a gente pode passar para os nossos filhos, pais, família, marido, comunidade, cidade, estado, país, universo, mundo, outras dimensões. Então, assim, o quanto a gente tem que mudar, se assim a gente escolher. Porque Deus nunca vai desistir de nós, né? Só a gente mesmo que desiste, se assim a gente quiser. Então, quanto a gente está desconectado do todo, do Criador, né? De tudo, de todos, né? Então, quando a gente se conecta com isso, com essa força, parece que vem algo assim grandioso, né? Vós sois deuses. Nós somos feitos imagem e semelhança, né? Então, é como se fosse assim, ó, o universo manda pessoas assim como vocês inspirarem pessoas e que abre a chave, liga o botãozinho, liga a luz e muda a perspectiva. E vocês fazem isso sem intenção. Como tu falou, era para vocês dois fazerem algo para vocês mudarem a perspectiva de vida. E assim, por ressonância, aconteceu que vocês, assim, quem escolher muda a sua perspectiva de vida também, né, Yara e Eduardo? A vida é feita dessa ressonância. Né? Ressonância do bem. Quer mudar o mundo, faz o mais difícil, mude a si mesmo, né? Sim. E aí você falou sobre a ressonância, é exatamente isso. Mude a si mesmo, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sim. Mas isso não significa que seja fácil. Não, ninguém diz. Às vezes a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, nossa, né, do nosso trabalho e todo mundo empolgado, nossa, vocês vivem um mundo cor-de-rosa, um mundo de Poliana, né? E não é, a gente vê as piores coisas, né? As pessoas perguntam qual a maior dificuldade que vocês têm na vida, né? É viver dentro de um carro 24 horas, é não ter algo material, uma casa, alguma coisa assim. E a gente fala que a maior dificuldade é a emocional, porque a gente não vê as coisas ruins na televisão, ou num filme, ou no livro. A gente está ali sentindo na pele. A gente está ali com pessoas morando no lixão, disputando o resto de comida com o urubu. A gente está ali com a filha que é estuprada pelo pai. Então, nos manter emocionalmente firmes é muito difícil. Teve uma vez, e a gente tem que ressaltar isso, porque as pessoas, todos nós somos humanos e a gente tem alegrias e tristezas, dores profundas, luz e escuridão, tudo isso está dentro da gente, essa dualidade, né? E a gente não é super-herói, não existe super-herói, né? Eu gostei de uma frase muito que você falou sobre nós somos feitos Deus, né? Tem um amigo nosso, Edgar Gouveia, que ele diz assim, nós somos feitos de eus, né? Nós somos todos um, fazemos parte de um todo. Todos somos um. Exatamente. É como se fosse assim, esse é o meu ponto de vista, é o que eu acredito também, né, Yara e Dudu? O que acontece? Somos feitos de imagem e semelhança. Então é como se Deus fosse uma célula e a gente fosse pequenas células dele. Então, quando a gente não tá legal, é porque a nossa vida, ou dos três pilares da nossa vida, seja saúde,
relacionamentos ou na questão financeira. É porque a gente está desconectado da fonte. E a fonte é o amor incondicional, é o que nada julga, é o que nada exclui. E aqui, nessa dimensão, planeta Terra, aqui é uma escola. E a gente está para aprender, e a gente está para ressignificar o que não foi ressignificado, a gente está para reconciliar o que não foi reconciliado. E principalmente eu acho que é para transformar toda a nossa dor em força, porque né, quanta coisa a gente traz, né? Eu sou consteladora, então quanta coisa a gente traz também dos nossos antepassados foi mais pesado, foi mais como se fosse assim, ó, mais batalhador para eles lá atrás, meus pais, avós, bisavós. Então é como se fosse assim, o que a gente faz com tudo isso? A gente ressignifica, transforma, e daí a gente fica mais forte, né? Quem conhece a sua história, né? Quem não conhece a si, não sabe o que fazer. Então é como se a gente viesse para cá e a gente tivesse dado para nós um controle remoto, um manual, e a gente não soubesse ler. O manual tá em chinês. E quando a gente começa, né, autoconhecimento, conhecer a si, quando a gente começa assim, a sair fora da nossa ilha, vocês saíram totalmente da ilha. Vocês saíram do mundo e foram para um outro. Quantos anos vocês estão na estrada? Vocês não desistiram. É como se fosse assim, nós somos testados, né, Yara, Dudu? A gente é testado a todo instante, a todo momento. Quantas vezes eu pergunto para vocês foram testados e ainda vocês continuaram? Olha, a gente foi testado há pouco tempo até, hein? Não vamos muito atrás, não. Sabe por quê? Nesses últimos 2 anos, o nosso trabalho aumentou mais de 300%, porque são mais pessoas precisando de ajuda, né? Então, tá aqui a todo momento pessoas nos pedindo ajuda, tanto de projetos quanto pessoas, né, físicas, né? Pais de família, mães de família. E aí, eu cheguei no fundo do meu poço. Eu cheguei no fundo do meu poço emocional. Por quê? Porque eu percebi a indiferença das pessoas. A minha fala sempre foi muito forte, muito forte. Existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. Eu sempre bati nessa tecla. Mas aí eu comecei a perceber que muitas pessoas são indiferentes com a dor do outro. É igual aquela coisa assim, não adianta não praticar o bem, não adianta não praticar só o mal, mas também tu não tá praticando o bem, tu tá sendo indiferente, tu tá sendo água morna, e água morna, tem uma passagem na Bíblia, né, te vomito, água não se faz nem chá, então, exatamente, concordo. Adorei, água morna não se faz nem chá, adorei, vou levar isso pra minha vida. É porque eu adoro, acabei de guardar, eu adoro um chá, fico o dia inteiro tomando chá. E é isso mesmo. E é isso mesmo, água morna não faz chá. Não praticar o mal não significa que você é uma pessoa boa, né? A gente precisa de fazer algum bem para o outro. Eu faço muito essa reflexão, por causa de todas as vivências, né? Quem são os nossos pais? Quem são os nossos irmãos? Quem são os nossos filhos? Se não toda a humanidade. Sim. Será quase que 8 bilhões de pessoas conectadas. 8 bi. Antes da pandemia, 1 bilhão passava fome. Eu, particularmente, eu posso ter filhos. Eu tenho 41 anos de idade. O Dudu, ele já tem 2 filhos, né? A Rafa de 31, o Bruno de 21 e agora uma netinha, né? De 1 ano, a Giovana. Nós podemos ter filhos biológicos, mas será necessário eu colocar no mundo para chamar de meu só porque tem meu DNA? Os nossos filhos são todos aqueles que precisam de ajuda hoje. A nossa família é apenas a biológica que está debaixo do teto imóvel. Ou a nossa família são todos aqueles que estão na nossa casa, que é o planeta Terra. Não pode ser excludente, né? Ou eu ajudo a minha família, ou eu faço bem para outras pessoas. Não é excludente, é e. Eu faço bem para mim, eu faço bem para minha família e faço bem para a humanidade, né? A gente fala muito de herança e legado. Quando você morrer, você vai deixar uma herança material para os filhos, um legado. Quando a gente fala um legado para a humanidade, não é para o planeta Terra, mas para as pessoas que passaram pelo seu caminho. Como será lembrado? Como que você será lembrado, né? Exatamente. Eu adoro o Cortella, né? Qual é a tua obra? É verdade.
Eu tenho um TED Talk que chama E se você morresse hoje? Que eu falo justamente isso. Se você morresse hoje, né? O que você deixou? Qual marca que você deixou no coração das pessoas? Então, são marcas positivas, e muitas, e marcas negativas também. Não tô falando que a gente é santinho. Não tem ninguém que é santinho nessa vida. Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. Mas na maior parte do tempo, você deixou uma marca positiva ou uma marca negativa? Olha, eu já fiz muitas coisas ruins. Tanto que algumas pessoas eu já perdi perdão. Outras pessoas eu não tenho coragem nem de olhar na cara até hoje, né? Mas isso não significa que eu posso fazer coisas... eu preciso de fazer coisas ruins pro resto da vida. Eu posso fazer coisas boas para outras pessoas. Então a gente tem que deixar de parar de contar desculpa. As desculpinhas é que não movem o mundo. Sei que eu adoro, Dudu e Yara, as pessoas falam assim, né? Eu sou terapeuta holística, né, também. E daí as pessoas falam, não, mas eu não tenho tempo de estudar espiritualidade, de estudar autoconhecimento, autodesenvolvimento humano, expansão da consciência, porque eu tô com problema no relacionamento. Mas aí a pessoa não entende que ela está com problema no relacionamento, ou seja, com pai, com mãe, filho, marido, chefe, porque se chama isso caos controlado. Tá tudo se movendo, tudo vibrando. A gente olha, tá parado o negócio, mas nada está parado, né? Tudo vibrando, tudo acontecendo. A gente só olha a pontinha do iceberg, né? Ali nas profundezas, então o que acontece? O caos controlado acontece nos 3 pilares da nossa vida, né? Saúde, o nosso, ou dos nossos, financeira, prosperidade, enfim, money, e relacionamentos. Para que a gente, não, peraí, o que eu faço com isso? Então, poucas pessoas vão para esse caminho pelo amor. A maioria das pessoas vão pela dor, pelos 3 aspectos: o relacionamentos, ou a saúde, ou a questão financeira. Então, o quanto as pessoas esperam é como se fosse assim, não, eu não posso ver isso, não posso conhecer a mim, não posso estudar essas coisas, os segredos, leis universais, sistêmicas, enfim, porque eu tô com um problema na saúde. Sendo que tu tá com problema na saúde, é uma mensageira para tu olhar para isso. Então, quanto a gente está meio que cheio de véu e meio que sem entender com uma perspectiva de que, nossa, é só isso que eu tô vendo que existe? Não. Eu sempre, desde que eu era criancinha, eu sempre pensava assim, nossa, tem mais coisa do que eu tô vendo. Não é só o que eu tô vendo, eu sempre tinha esse feeling. Então, por isso que onde é que eu fui parar? Uma terapeuta holística, estudando, né, a expansão da consciência, autoconhecimento, dediquei 9 anos da minha vida só para isso. Desde os meus 32 anos, eu entrei nesse mundo e nunca mais parei. E tudo que eu experienciei em mim, e tudo que eu fez sentido e foi bom para mim, eu passo para quem, obviamente, escolher, né? Então, quanto a gente está desconectado da fonte, né, da realidade, do que é as prioridades, é como se a gente estivesse assim, desfocado do que é realmente prioridades, e a pandemia veio para nos mostrar isso, né? O que é prioridade para ti, qual a tua obra, o que tu está fazendo por ti, pelos outros, e eu adoro isso também, aquilo que tu falou, Yara. Se tu morresse amanhã, galera, o que tu deixou de fazer, quais os teus sonhos, o que tu deixou de fazer para ti, para o outro, enfim, é como se a gente achasse, Yara, Dudu, que a gente tivesse muito tempo. Parece que a gente tem todo o tempo no mundo, né? E sempre deixa para depois. Né? Sabe que tem uma enfermeira australiana que ela fez uma pesquisa com doentes terminais. E ela fez a seguinte pergunta: paciente terminal, qual o seu maior arrependimento? Do que você mais se arrepende na vida? A grande surpresa é que as pessoas não se arrependiam por aquilo que tinham feito, por mais besteira que fosse. Eles se arrependiam por aquilo que não tinham feito. Com certeza. Ou seja, as pessoas deixam para depois. É as mentirinhas que eu estava falando no início, as desculpinhas que as pessoas contam para si mesmas. Quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. Quando eu casar, quando eu tiver dinheiro, quando eu ganhar na loteria, quando eu me formar, quando eu fizer a pós. Porque ou por quê, né? Não, porque, tipo assim, adoro, qual é a tua desculpa? Eu fiz uma live, entrevista com o Marcos Rossi, ele é incrível. Eu tinha o livro dele aqui, mas eu não paro com o livro, né? As pessoas pedem e tá lá com um amigo meu esse livro. E ele fala, qual a tua desculpa? Ele nasceu, né? Sem a parte do braço, das mãos, e ele faz tudo. E ele diz no livro, o que é impossível para você?
Então é aquela coisa assim, a vida é feita de prioridades. E daí a gente coloca desculpas e pessoas em torno para que a gente não faça o que a gente tem que fazer. Para deixar cômodo, né? Que é muito cômodo a gente cômodo. ficar no mesmo espaço, a gente pensar fora da caixa dá trabalho. Dá muito trabalho. As desculpinhas que a gente mais ouve. Quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. A gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Precisa de dinheiro? Eu tô com uma dorzinha nas costas. Quando eu melhorar, eu faço. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico e tá mudando o Porto de Galinhas com Rodas da Liberdade. Eu preciso de estudar, eu preciso de me informar. A gente conhece uma gari analfabeta que empodera 200 famílias em Porto Alegre. Mas eu tô com uma dor muito profunda. Quando eu melhorar, eu faço. Eu tava falando que nessa pandemia eu cheguei no fundo do poço, mas eu não parei de trabalhar porque eu sabia que eu precisava de continuar. Eu tô com uma dor muito profunda. A gente conhece uma mãe. Qual que é a pior dor que eu acho que você acha que pode ter no mundo? Qual que é a pior dor que pode ter no mundo? Fala aí pra mim, Aline. Eu acho que essa vai falar a perda de um filho. Será? Muita gente fala assim, fome, frio, indiferença, né? Perda de alguém. Agora imagina sua filha indo para a faculdade, some durante 3 dias. Você procura, todo mundo procurando, não acha. Aí você vai no quintal, sente um cheiro ruim. Quando você vê, encontra o corpo da sua filha que tinha sido abusada, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. Essa deve ser a pior dor que um ser humano pode ter na vida. E essa mulher tinha todas as razões do mundo para se afundar. Para não fazer mais nada por ninguém. Desistir. Para desacreditar no ser humano. Ela chorou, se revoltou e chegou à conclusão que chorar e se revoltar não ia trazer a filha de volta. Ela tinha que fazer com que outras famílias não passassem pela dor que ela estava passando. Resumindo, ela criou o movimento Maria Cláudia pela Paz, onde ela leva a cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Ela leva amor e paz onde tem guerra e ódio. Ela transforma a dor em amor. Isso. E força. E daí a dor dela, ela fez algo grandioso. Exatamente. Uma outra desculpinha. Mas eu não dou conta de ir nesses lugares, não, porque eu não sou altruísta. Isso é pra gente altruísta, isso é pra não sei o quê, eu não dou conta. Eu não sou tão bom assim pra fazer. Eu tenho muitos defeitos. A gente conhece um cara que estava preso e um dia, olha que atitude simples. Um dia uma pessoa perguntou o nome dele. Aí ele falou o apelido, Cachorrão. Aí ela, não, isso é seu apelido, eu quero saber o seu nome. Perguntou o nome, ele disse, e aí ela deu um abraço e um beijo no rosto dele. Foi o suficiente. Perguntou o nome, deu um abraço e um beijo. Foi o suficiente para ele desmontar aquele monstro, desmontar. Porque ele foi lembrando que o sonho da vida dele... Tem um monte de gente que tem sonhos de ter uma casa, um carro, um barco, um helicóptero, um avião, né? O sonho da vida dele era ter piolho para a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele, porque ninguém nunca tinha feito. E ele foi lembrando de tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele e tudo de ruim que ele fez com as pessoas, que ele sabia que ele não era santo. Mas ele chegou a uma conclusão, que ele era inteligente. Aí ele decidiu usar a inteligência que antes ele usava para o mal, usar para o bem. Resumindo, há 30 anos, o Clelvis atende mais de 200 crianças em Sorriso, no Mato Grosso, com aulas de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar, alimentação. Sorriso é a capital do agronegócio no país, as crianças que estão com ele passam fome. Sim, a minha amiga aí mora aí por esses lugares, Sorriso. A zona de conforto, né? Quando tu falou sobre isso, né, ele ressignificou. Então, o que eu acho? Do meu ponto de vista, não é que existe o mal. O mal é a ausência do bem. E não é que as pessoas, quando fazem, por exemplo, esse tinha falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento é como se tu soubesse que aquele mundo é só aquilo. E daí tu ressignifica. Então, o quanto falta de amor e falta de conhecimento impede as pessoas de fazerem algo, né? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde.
Você não pode voltar no passado para corrigir, você pode começar agora um novo futuro, né? Exatamente. Amo essa frase. Exatamente. Falando em frase, eu amo uma frase que tá aqui, eu coloquei, que é do Obama, né? Dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, a solidariedade faz grandes homens. Barack Obama. Ele foi incrível, né? O trabalho dele. Eu acho que essa frase ela resume muito bem, né? É a questão até do tesouro que aquele garoto no meio da floresta amazônica falou. O que vale a pena nessa vida, né? É só o bem material ou fazer o bem com esse bem material, com esse dinheiro? A gente é embaixador do capitalismo consciente aqui no Brasil. O que é isso? É a gente poder utilizar essa ferramenta de transformação tão bacana que é o dinheiro, que é essa ferramenta de troca, como algo saudável para todo mundo, né? Porque só existe escassez porque muitas pessoas acumulam. A gente acredita na abundância, na distribuição, na economia solidária e colaborativa. Há 11 anos a gente vive assim. Então, por isso que essa frase que você pegou do livro, a gente acha sensacional. Mas muitas pessoas podem virar e falar assim, mas o que eu faço? Eu não sei por onde começar. A gente estava falando esse final de semana... Eu ouço muito isso também, Yara. Por onde começar? E aí a gente estava discutindo sobre isso, né? A gente tem 4 ações simples. Primeiro, encontre a sua causa. O que vibra o seu coração? Crianças, é educação, é música, é cultura, são terapias, é autoconhecimento, é meio ambiente, é idosos, animais. O que move o seu coração? Depois que você entendeu o que te move, você procura um projeto perto da sua casa que já trabalha com essa causa. Procura alguém, gente, não precisa inventar a roda. A gente não precisa de mais projetos sociais, já tem muito. Tem muito. Procura quem está fazendo algo perto da sua casa. Terceiro, se conecte a ele, se torne um voluntário. E o quarto é potencialize. A gente precisa de nos unir e não de concorrer. Cooperação. John Nash, em 94, ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Que ele falou sobre a cooperação. Só que a gente foi ensinado a competir, a tirar a areia no radiador do outro. É como se fosse assim, tá instalada a escassez, que é como se fosse assim, a gente parece uns bichos correndo atrás sabe? Então, assim, a gente não é bicho, a gente, né? Enfim, nós temos o reptiliano, o cérebro límbico, né? O córtex frontal. Então, século 21, 2021, vamos olhar, vamos fazer assim, ó, o que estamos fazendo aqui? Não é só, como tu falou, né, Yara? A gente ter filhos, enfim, ter uma carreira, se formar, pagar boleto, envelhecer e morrer. Não é só isso que a gente veio fazer aqui. Então, qual a tua obra? E se tu hoje fosse teu último dia? Eu adoro também essa tua frase, né? Eu amo, então agora a gente vai ficar até o final da live falando. Se hoje fosse o último dia da tua vida, o que tu deixou de fazer? Quais os teus sonhos tu deixou de sonhar? Quais os teus sonhos tu deixou de realizar? Tu sabe, né, antes da pandemia, eu adoro estudar sobre David Hawkins, né, que ele fala sobre os hertz, enfim. A gente estava, a população, a humanidade, vibrando em abaixo de 250 hertz, que é a autodepreciação. Então, é como se fosse assim, ó, Jesus falou, né, ame o próximo como a ti mesmo. Porém, a gente vem com esse déficit, com essa falta de amor próprio, de autoestima, de se amar. É como se fosse feio a gente se cuidar, se amasse. Então, por isso que eu trabalho muito o auto-amor, auto-gentileza, auto-compaixão, auto-generosidade conosco mesmo, para que, por ressonância, a gente consiga olhar o outro com mais empatia, com mais generosidade, com mais compaixão. E quando a gente olhar para a dor do outro, a gente não olhar com o nosso mapa, assim, eu vou agir assim, não. Olhar com o mapa daquela pessoa mesmo, como ela tá ali. Então é muito fácil a gente olhar com o nosso mapa, eu sei o que eu faria ali. Não, mas ele tá com os recursos dele, o que ele faria com os recursos que ele tem naquele momento. Então Tem 2 pontos muito interessantes nessa fala sua. O primeiro que é o olhar, né? O olhar na vertical, que muitas pessoas querem, quando querem ajudar, tipo,
Ai, eu tenho, você não tem, então eu te precisa, dou. Isso. Né? Eu sei o que você precisa, eu te dou, isso não vai dar certo nunca. Não. Depois você me lembra de contar do método APAC e do Banco Palma, dos projetos unidos. A gente tem que olhar na horizontal, é tipo assim, cara, estamos juntos, o que a gente pode construir junto? Né? E um outro ponto que você colocou, que eu acho super interessante, que é a questão do alto amor, o copo só transborda quando ele está cheio. Eu me perdi pelo caminho. Tem hora que eu não me amo, não. Mas, sabe, eu amo mais o outro. Mas quem que diz que isso a gente vai estar sempre todos os dias igual banho? Não é porque eu tomei banho hoje que amanhã não tem que tomar de novo. É orar e vigiar, né, Yara? Dudu. Aí você falou, né, na Bíblia, né, amar seus inimigos, amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu ficava doida com isso quando eu era jovem, assim, tinha 18 anos. E aí eu falava assim, que cara doido! Jesus é muito doido, velho. Como que ele quer que eu ame meu inimigo? Como que ele quer que eu ame o próximo? Você tá doido? E um dia num grupo de estudos, né? Um amigo meu virou e falou assim, Yara, não é amar como você tá imaginando. Amar igual você ama seu namorado, seu pai, sua mãe. É fazer aquilo que o amor faz. Quando você ama, você tolera. Pega na mão. Você pega na mão, você dá aquele empurrãozinho, você ajuda, você passa por cima de algumas coisas que você não concorda do outro, você leva o... Então, o amar ao próximo é fazer aquilo que o amor faz. Por isso que eu falo, quer mudar o mundo, não é o planeta Terra, é os mundos. Os mundos das pessoas que passam pelo nosso caminho. O que eu deixei de mim para aquela pessoa que passou ali pelo meu caminho? Quantas pessoas passaram nessa live aqui, o que elas vão levar? Né? Teve uma vez que a gente estava com 500 jovens em Florianópolis e pouquíssimas vezes eu falei do meu sonho de ter filhos biológicos e filhos adotivos. Nesse dia eu contei. Aí levantou um jovem, pediu o microfone e disse assim, eu não tive pai nem mãe. Eu morei em um abrigo até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Pai e mãe, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há 2 anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. A gente nunca... Pediu, tá pedido. A gente nunca imaginou que existia o Guilherme. A gente não sabia que ele nos seguia, a gente não sabia que ele tinha se transformado por causa da nossa história. Então, eu faço uma referência muito grande com os professores, com os educadores e educadoras. Quantos professores que a gente já teve na nossa vida? Verdade. Quantos professores já passaram pela sua vida? Educadores e educadoras? Tutores, professores, tudo, né? Uns 100. Quantos que a gente lembra? Esses que a gente lembra, que cabe na palma da mão, é porque deixaram a marca na gente. Não é verdade? Exatamente. Então a gente tem que deixar uma marca positiva na vida das pessoas que passam. Falando em deixar marca, 3 pessoas me perguntaram aqui, acho que vocês viram, como comprar o livro de vocês. Só entrar no nosso site para comprar o livro. Entra no site caçadoresdebonsexemplos.com.br. Lá tem todas as informações e a gente manda o livro para vocês. Yara, fala aí dos 2 projetos que tu pediu para eu te lembrar. Pois é. É aquela fala questão... aí, mulher. Fala aí. É aquela questão, se deixar eu fico falando até amanhã. Aquela questão do olhar na vertical, né? Nós conhecemos um projeto que é uma prisão, onde quem tem a chave da prisão é o próprio preso. Por que ele não foge? Lá nessa prisão, eles plantam, eles cozinham, eles arrumam a cama, eles trabalham, eles estudam, eles fazem pão, eles vendem pão para a comunidade. Lá não tem arma de fogo, lá não tem soldado, não tem ninguém vigiando. O que eles estão fazendo lá dentro? Que eles não fugiram? O índice de uma prisão comum, de reincidência, é tipo assim, o cara é preso, aí é solto, aí comete outro crime, volta. Uma prisão comum é 91%. Numa PAC é 9%.
Numa prisão comum, o preso custa 4 vezes mais para o governo. Por que aqui esse método funciona? Não funciona 100% não, gente. Não funciona 100%. Tem aí quase 10% que não tem jeito. Esses não querem sair da criminalidade. Mas 91% já é coisa demais de ressocialização. Por que isso acontece? É porque não é um olhar de um privilegiado como eu, que olha para o outro e fala assim, você tem que fazer isso assim assado. É um cara que teve os mesmos problemas que o outro, é um assassino falando com um assassino, é um dependente químico falando com um dependente químico, é um ladrão falando com um ladrão, falando assim, cara, nós estamos fodidos junto. Ó, falei palavrão. Nós estamos Pode falar tudo que tu quiser. Nós estamos lascados junto. Então vamos sair daqui junto. Quer dizer, aquele olhar na horizontal. Eu te entendo, também passei pelas mesmas coisas que você. Não sou eu que estou olhando para baixo e falo, eu sei o que você passou. Não sabe. É só quem experienciou que sabe. Não adianta só quem estudar. Experienciou. Então, método APAC. Não, nada é 100%. Não é 100%. Mas é 90% que funciona. E por que esse olhar horizontal? Um outro projeto, que é o Banco Palmas, que é o Joaquim Melo, lá no Ceará, que ele queria morar no lixão, para tirar as pessoas que moram no lixão. Aí um amigo dele virou e falou assim, ao invés de você ir morar lá, por que você não tira as pessoas dessa situação de miséria? Aí ele, mas o que eu faço? Aí o amigo dele, sei lá, a ideia é sua, então o problema é seu. Aí ele foi para aquela comunidade para entender o que é que acontecia ali. E lá era um bolsão de miséria, a um bolsão de extrema pobreza e um bolsão de pobreza. Só que ele via uma troca de moedas ali. 50 centavos, R$1, tal. Tinha uma troca de moedas. Aí ele começou a perguntar, onde vocês gastam esse dinheiro? Aí as pessoas, lá no centro, no açougue do centro, no supermercado não sei aonde, na mercearia de não sei quem. Ele foi e pensou, se a gente condensasse esse dinheiro aqui, o que isso iria transformar? Aí ele criou o Banco Comunitário, que é uma moeda própria. O bairro chama Palmeiras, então a moeda chama palmas. Então você não gasta R$1, você gasta uma palma. Você não gasta R$10, é 10 palmas. E ele fez esse banco com microcréditos baseado no Yunus, né, da Índia, que ganhou o prêmio Nobel. Por isso que eu lembrei, na hora que você falou do prêmio Nobel, eu lembrei do Yunus e lembrei do Joaquim Melo. O que aconteceu com isso? Ele condensou esse dinheiro, essa moeda, nesse ponto de miséria, extrema pobreza e pobreza, que hoje se transformou num bairro de classe média em Fortaleza. Hoje não, né? Há mais de 30 anos. Então, quer dizer, é possível a gente mudar as coisas se a gente realmente quiser. É um banco comunitário, gente, regulamentado pelo Banco Central, é uma moeda social, né? Chama moeda social, é regulamentado. São mais de 120 bancos comunitários do Brasil. E quando a gente fala isso, poucos brasileiros conhecem. Que incrível. É uma tecnologia social brasileira que poucos brasileiros conhecem. Que incrível. Não, é incrível, incrível, incrível. Eu amei esse aqui. Fotinhos pequenininhos, porque são muitas pessoas, muitas histórias, né? O Luciano Huck, né, falou, né? Uma história incrível de um casal que largou tudo e saiu pelo Brasil à caça. Eles viraram caçadores e bons exemplos. É uma bordoada na cara de todo mundo. Também acho, concordo com o Luciano Huck. Que caminho lindo, que escolha de vida corajosa, uma opção de vida inspiradora. A nossa live está terminando e eu queria que o Dudu e a Yara falasse para nós, assim, para todos os que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, para outras pessoas que também vão assistir, porque vai ficar salva essa live no meu feed, no meu IGTV, no meu Instagram, YouTube, enfim, tudo. Eu queria que tu, Dudu, e tu, Yara, o que tu pode falar, o que vocês podem, já que inspiraram tantas pessoas nesses quantos anos na estrada vocês, né? O que vocês podem falar? Estamos assim, praticamente, passamos meio de novembro, daqui a pouco já é dezembro, então é Natal. E o que você fez
O ano termina e começa outra vez. 2022 está aí e o que estamos fazendo, né? Então, queria que vocês falassem, dessem dica, inspirassem e motivassem as pessoas que querem palavras de esperança, querem inspiração, querem uma palavra amiga, enfim. Eu vou deixar uma frase que me inspira muito, né? Deixa aí, Dudu. Muitas pessoas às vezes se questionam, né, que esse mundo está difícil, muita dificuldade, né, muitos problemas, né? E aí eles se questionam, né, o que que eu estou fazendo nesse mundo, para que eu vim nesse mundo, né? Então, se você acha que se questiona para que você está nesse mundo, né, eu vou te dar uma dica. Talvez você tenha vindo nesse mundo para mudá-lo, né? Se você acha que não pertence a esse mundo, talvez você tenha vindo para mudá-lo, né? E com certeza você tem um dom maravilhoso aí que pode ser compartilhado com alguém e pode inspirar outras pessoas. Isso aí. Com certeza, Dudu. O Dudu fala pouco, mas fala bem, Fala né, Yara? bonito, não fala? Querido! A Yara vai dar uma mensagem. Eu vou deixar sua lindeza. Eu vou deixar como palavra, né? Como você disse aí que o Luciano falou, né? Até no prefácio e aí atrás do livro, que escolha de vida corajosa, né? E a gente sempre falou que não. 90% das pessoas falam que coragem, vocês são corajosos. E a gente não. A gente simplesmente colocou uma data e fez. A gente colocou uma data, 1º de janeiro de 2011. A gente iria, de alguma forma, mudar a nossa vida e mudamos. Isso não foi coragem, foi determinação, foi foco. Aí um dia, conversando com uma amiga, ela disse assim, você sabe o que significa a palavra coragem em latim? Aí eu falei assim, minha filha, nós somos mineiros, eu só sei falar mineirês. Latim, pra mim, é uma latinha de refrigerante na geladeira, não sei. Ela virou e falou assim, coragem vem da raiz em latim, cor actium. Agir com o coração. Fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. Então, para todos, para todas, para todos vocês que estão assistindo, que vão assistir depois essa live, esse vídeo, esse bate-papo gostoso que nós tivemos, que vocês sejam corajosos, corajosas, corajosas com a mudança que a gente quer ver no mundo. Para que a gente seja essa mudança. Coragem é agir com o coração. Então, quantas vezes a gente coloca desculpa e racionaliza para não agir? Então, haja, ainda dá tempo até o final do ano, então é Natal, mas principalmente o ano que vem também. Nós já estamos fazendo o planejamento de 2/2/22 a 3/3/2023. Agenda cheia, eu tô sabendo. Que é uma jornada por todos os estados brasileiros novamente. Isso significa agir com o coração. Fazer aquilo que o coração está mandando a gente fazer. Então, coragem para todo mundo. Palestrantes incríveis vocês, e inspiram, e falam, e por ressonância emanam o que experienciaram. A minha gratidão a vocês, Dudu, Yara, gratidão a Rashid também, né, pela parceria. E eu quero convidar todos vocês também, né, para esse livro, Os Caçadores de Bons Exemplos. Livro muito inspirador, uma delícia de ler, bem facinho de ler. E quero convidar, né, todos vocês que estão aqui, convidar o Dudu também, a Yara, que amanhã, às 20 horas, aqui no meu Instagram, tem uma live com o professor, que é palestrante também, Santucci, que ele vai falar sobre servir, amanhã às 20 horas. E dia 24 de novembro tem uma live, entrevista, porque comigo também é tudo diferente. É a Aline entrevista. Vou estar entrevistando, né, o Rick Chester, tá aqui os livros dele, dia 24 de novembro. Pega a visão, às 20 horas. E dia 29 de novembro também, às 20 horas, no meu Instagram, vou estar entrevistando Túlio Maravilha, o homem dos 1000 gols, palestrante também, muito querido. E depois, dia 30 de novembro, com o meu professor Genésio Lopes Mendes, a gente vai falar o que o ano que vem nos espera. Então, eu vou estar afindando as minhas lives esse ano, no final de novembro, porque eu quero deixar assim o mês inteiro de dezembro para as pessoas refletirem, para estar reverberando todos os meus conteúdos, lives, entrevistas, assim como a de vocês. Então, para a gente refletir muito nesse ano e nesse mês de dezembro, porque então é quase Natal, então é quase Ano Novo, e o que a gente fez. Gratidão, Dudu e Yara, gratidão a todos vocês.
E fala o Instagram aí de vocês para quem não segue vocês ainda. @Caçadores de Bons Exemplos, sem o cedilha. Mas a gente tem um minutinho ainda e eu quero falar sobre... Claro que tem, fala! Sobre gratidão. Essa palavra era uma palavra que me incomodava muito. Eu falava assim, pra que falar gratidão, gente? Fala muito obrigado, tá inventando moda. E aí foi lá em Macapá, né, capital do Amapá, que eu ressignifiquei algumas palavras, não só essa. A gente estava almoçando dentro do carro, né, que a gente mora no carro. Veio uma mulher em situação de rua e disse assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu olhei, se sobrar o almoço? Não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez isso. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Então, gratidão pelo carinho, gratidão pelo convite. Gratidão pela escuta ativa, pela possibilidade de chegar no coração dos seus seguidores. E vamos juntos, seguimos juntos nessa jornada do bem. Porque o mundo é cooperação, é um novo sistema, é um novo mundo que aqui a gente está, né? Então, vamos nos unirmos, porque, né, Yara, né, Dudu? Todos somos um. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Até a próxima. Até.